Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, terapeuta sexual de casais do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX. Volta e meia eu venho trazer para vocês algumas conversas, algumas discussões, especialmente focadas e baseadas em algumas pesquisas que são publicadas e que devem e precisam ser conhecidas e trazidas a todas as pessoas que têm interesse em sexualidade, em especial em algumas circunstâncias. Dessa vez, quero contar para vocês a respeito da psoríase e a psoríase em mulheres e o que diz respeito à sexualidade. Bom, a psoríase é uma doença considerada uma doença autoimune. O corpo da pessoa produz aquela circunstância por alguma razão. Vamos pensar na psoríase? O que é psoríase? Algumas pessoas têm algumas afecções na pele, algumas manchas mais rosas, esbranquiçadas, e que traz alguma coceira e que incomodam. Essas manchas, elas acontecem em algumas circunstâncias especiais e isso se tornou bastante claro. Situações de estresse. Estresse é uma palavra que precisa ser compreendida. Também um estresse simplesmente físico e ambiental do estilo frio ou algo que provoque ressecar a pele. Pois é, as pessoas outras que não tenham psoríase podem ter a pele ressecada por uma razão ou outra, mas as pessoas que têm psoríase, quando esse ambiente traz esse estressor, o frio, um ressecamento é mais fácil. O que acontece é que nessa região a pele começa a crescer, a se multiplicar mais, escamando e trazendo aquele incômodo. Também é interessante notar que entre 30% e 40% dos casos, outras pessoas familiares, mãe, pai, outros familiares, então, indicando uma possível causa também genética. Mas isso é só a cada 3 pessoas, significa que as outras não são assim. Por isso é chamado de uma doença autoimune, algo que a pessoa de alguma maneira faz ou não consegue reconhecer, que provoca o corpo dela reclamar e agir desta maneira, trazendo esse mal-estar. Também, assim, algumas pessoas que têm obesidade, talvez até porque a obesidade traga estresses físicos para o corpo para algumas pessoas, não todas. Também é importante lembrar que alguns medicamentos, puxa vida, que medicamentos? Épocas interessantes. Sabe aquele medicamento que não funciona para a Covid-19, que teve muita gente dizendo que curava? Aquele é um dos medicamentos associados a provocar a psoríase, provocar essas coisas na pele. Também alguns medicamentos para tratar a hipertensão e até mesmo para tratar problemas psiquiátricos bipolares, como é o lítio, é um medicamento antigo, bastante usado. Outra coisa interessante e importante que diz respeito a erupção dessas coceiras na pele, essas manchas, beber álcool e fumar tabaco. Uau! Então eu tenho que parar? Todos nós temos escolhas. E essas são condições importantes para compreendermos. Se nós compreendermos que tem essas circunstâncias que parece que cutucam o corpo da gente para desenvolver, para expor o nosso corpo com essas manchas, essas coceiras. Mas ainda tem mais do que essas, vamos chamar, essas manchas na pele. Algumas pessoas têm essas manchas brancas, esbranquiçadas, às vezes até lesões avermelhadas. Algumas pessoas, além de uma pele ressecada, pode ter sangramento na região, tem coceira, queimação, dor. E algumas dessas pessoas apresentam até as unhas como um sintoma paralelo e continuado dessa coisa da pele. As unhas se tornam grossas, descoladas, elas ficam amareladas, elas têm alteração de forma, sulcos, depressões.
E existem inchaços nas articulações. Às vezes, até as articulações são deformadas e são destruídas. Doença autoimune. Quando se fala de doença autoimune, nós da psicologia olhamos e pensamos, essa pessoa não está aprendendo com o dia a dia como reconhecer as suas necessidades, seus limites e como controlar essas circunstâncias. Pois é. Isso afeta, então, bastante gente por aí. É algo que é complicado, né? Existem vários tipos, então, de psoríases, de manchas vermelhas, de articulações, que são acometidas por bactérias, com infecções. Puxa vida. Mas eu tenho que pensar algumas coisas. Bom, alguns médicos, alguns dermatologistas vão poder tratar pelo menos o sintoma de uma maneira para não trazer tanto mal-estar. Ótimo, procure. Se você tem, procure, porque é necessário ter algum cuidado. A demonstração para o nosso corpo que nós estamos cuidando dele. Isso é eficaz? Bom, parece que não totalmente. Bom, e o que tem a ver com sexo? Boa pergunta. Um estudo recente mostrou uma compreensão interessante com relação às disfunções sexuais femininas. Mulheres que têm essa condição da pele dermatológica, elas têm problemas relacionados a sexo. Por quê? Embora também tenha para muitas pessoas, então agora falando de mulheres, algumas mulheres que vão sentir dores nessas afecções cutâneas, o estudo demonstrou que comparar as mulheres em geral e as mulheres com psoríase com relação à dor, isso não é tão importante e tão diferente. Ou seja, elas se preocupam ou sentem dores da mesma forma que a média das mulheres sem qualquer afecção ou sem um diagnóstico. Mas o que mais preocupa são as questões relacionadas a sexo. Por quê? As mulheres afetadas por essa condição dermatológica, de alguma maneira, não colocam mais a atenção no sexo a ponto de diminuir o desejo, de maneira bastante flagrante, e que estudos e testes e questionários vão diagnosticar essa associação de maneira direta e simples. Mas é interessante que também as mulheres têm reclamações relacionadas à lubrificação vaginal, à diminuição da vivência e possibilidade de terem orgasmos, à vivência de prazer e satisfação com o sexo. Uau! Uma mulher com psoríase, então, ela tem a sexualidade em geral, a resposta sexual para a relação sexual de penetração totalmente comprometida. E o que fazer então? São duas coisas. Peraí, primeiro vamos lá conversar para saber se essa questão com o dermatologista pode ser melhorada, minimizada. Vamos lá conversar com o psicólogo para saber se nós temos condições de uma abordagem psicoterapêutica que ajude essa pessoa, essa mulher, a dar atenção a si mesma, dar atenção ao seu corpo e de uma maneira especial começar a cultivar o bem-estar e, cultivando o bem-estar, chegar a solucionar a psoríase. Bom, se não solucionar a psoríase, pelo menos melhorar muito a condição. Por quê? Porque se nós tivermos também atividades sexuais prazerosas, satisfatórias, envolvimentos sexuais satisfatórios, o que nós vamos ter para essa mulher é uma condição dela cuidar melhor do seu corpo e mais provavelmente diminuir o estresse. De onde vem esse estresse? Essa é uma coisa importante. Quando cuidamos de nós, nós diminuímos as nossas respostas físicas a condições de destruição, de autodestruição. Então, pensemos nisso, vamos olhar de maneira clara, de maneira específica, como é que nós trabalhamos isso, como é que nós melhoramos isso. Sei que nós podemos fazer, e a psicoterapia focada na sexualidade deve ser um elemento muito especial para ajudar essas mulheres, porque restaurando condições sexuais, restaurando habilidades de reconhecimento de condições que facilitem o corpo funcionar sexualmente e ter registros de prazer, de satisfação,
melhorando a interação a dois, a interação com a sua parceria sexual, nós melhoraremos qualidade de vida. Melhorando qualidade de vida, nós devemos melhorar as nossas qualidades imunológicas e fazer com que o corpo não tenha que brigar contra o próprio corpo, mas vai fazer com que o corpo tenha a disponibilidade de cuidar de si mesmo e não ter respostas destrutivas, como é essa condição dermatológica, a psoríase. Alguns podem me perguntar, mas é fácil fazer isso? Nem tão fácil assim. Exige dedicação e é para isso que existe a psicoterapia, porque com essa dedicação nós transformamos esse cuidado, esse autocuidado em algo positivo, construtivo e que permita essa mulher não apenas ser sexualmente feliz, mas dividir essa felicidade com suas parcerias sexuais. E acho que podemos dizer dessa forma, não ter vergonha do corpo e vergonha de ter partes do corpo com essa aparência ressecada e essa condição ruim, inclusive que traz ardor, dor e incômodos, e até mesmo, se a gente começar a coçar, com certeza vamos ter lesões, lacerações, pioras. Sim, eu acredito. Eu acredito que a psicoterapia, ajudando essas mulheres, vai ajudar com que elas tenham melhor vida sexual, melhor vida em geral, melhor condições de saúde, fazer com que o corpo melhore. Pense bem, vamos cuidar de você? Sim, você merece cuidados. Nós, do Instituto Paulista de Sexualidade, estamos disponíveis para tratar e cuidar dos aspectos da sexualidade de você, mulher com psoríase, e mesmo as que não tenham, claro, e cuidar dos casais onde um ou outro tenham essa condição dermatológica. Para quê? Melhorar qualidade de vida, melhorando qualidade de vida sexual. Sua saúde sexual merece que seja positiva, saudável. Vamos lá? Cuidados. Melhoramos e nos satisfazemos. Estamos em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Siga-nos. Sempre procuramos colocar essas informações para essas discussões serem positivas para melhorarmos de vida. Até mais e passem bem.